Na história de hoje, você vai conhecer um homem que estava prestes a devolver seu novo cachorro para o abrigo de animais. Mas lá, ele acabou descobrindo algo que lhe fez chorar imediatamente. Anthony estava se sentindo como um cachorro no canil ao chegar em uma nova cidade. Ali, morando sozinho pela primeira vez e distante dos seus amigos e família, ele sentiu a verdadeira solidão. E depois de muito sofrer, Anthony decidiu que iria adotar um cachorro. Porém, ele pouco imaginava naquele momento que essa seria uma experiência que iria mudar sua vida para sempre. Sua ideia inicial foi comprar um cachorro em uma pet shop. Porém, um colega de trabalho lhe indicou alguns anúncios de jornal do abrigo de animais, onde cachorros que foram recolhidos da rua ou de situações de maus tratos poderiam ganhar a chance de um novo lar. Anthony estava tão empolgado com a sua jornada que, apesar do abrigo ser uma construção quadrada e cinza, ele ficou tão encantado com o prédio que o achou realmente bonito. Conforme ele andava pelos corredores, sua empolgação crescia, principalmente quando ele começou a ouvir os latidos. No entanto, seu encantamento passou a se transformar em frustração. Porque de jaula a jaula ele observou os cachorros, mas apesar de achar todos adoráveis, não conseguiu sentir uma conexão que lhe fizesse se apegar instantaneamente com o animalzinho. Ele já estava quase desistindo e voltando para sua casa, sentindo que aquilo talvez tenha sido uma má ideia. Porém, tudo mudou quando ele notou que numa jaula mais afastada haviam 2 pares de olhos o encarando. Anthony se aproximou da jaula e se ajoelhou em frente a ela, observando o pequeno labrador de pelos pretos que se aproximou dele assim que o homem se ajoelhou. Ele tinha olhos lindos, mas tristes, e de alguma maneira isso fez Anthony compartilhar seus sentimentos de solidão dos últimos 6 meses na cidade nova. E naquele instante, ele decidiu levar o cachorro para sua casa. Assim, Anthony conheceu Reg e lhe deu um novo lar. Os funcionários do abrigo ficaram muito felizes com a decisão, porque Reg já estava lá há semanas. Porém, apesar de ter chamado a atenção de muitas pessoas, ninguém se sentiu impelido a adotá-lo. Eles também ensinaram Anthony os primeiros cuidados, alertando que o animal poderia precisar de até 2 semanas para poder se ajustar com o novo lar, e que seria necessário ter paciência com ele. Apesar da felicidade de Anthony, o cachorro não pareceu muito feliz com a viagem até a sua nova casa, demonstrando muito desconforto ao longo de todo o caminho, demonstrando tranquilidade apenas quando mordia uma bola de tênis, que foi um dos seus pertences trazidos do canil. Assim, Anthony acreditou que as coisas melhorariam ao chegar em casa, mas ele estava terrivelmente enganado. Quando chegou em casa, o cachorro não descia do carro, sendo necessário que ele fosse carregado para dentro. Lá, Reg permaneceu incomodado, fugindo constantemente de Anthony e passando o dia todo escondido em locais diferentes da casa, como embaixo de sofás ou nos armários. Numa tentativa de animar o cachorro, Anthony guardou todos os seus brinquedos velhos e comprou novos. Mas isso não trouxe mudanças. Isso nas primeiras 2 semanas não lhe incomodou. Porém, ao longo de meses, Anthony ficava cada vez mais frustrado com a situação, já que ele havia tentado adotar um cachorro para tentar acabar com a sua solidão. Porém, Reg era um cachorro triste e solitário, que gostava de passar o dia deitado, sozinho, e dificilmente se aproximava de Anthony, que naquele momento já estava mais triste do que quando ele começou. Anthony acreditava que aquilo ainda poderia ser algo que ele fez de errado, então se empenhou por mais algumas semanas tentando dar boa comida, muito carinho, bastante atenção e caminhadas diárias para Reg. Porém, nada disso surtiu qualquer efeito em seu comportamento. Assim, no final das contas, Anthony acabou tomando a decisão difícil de devolvê-lo ao abrigo, já que nem ele, nem o cachorro pareciam estar felizes por conta dessa nova vida. Voltando para o abrigo,
Anthony acreditava que Reg poderia pelo menos acabar sendo adotado por pessoas que sejam realmente capazes de lhe entregar um lar. Antes de devolver o animal, o homem foi até a sua garagem para separar os seus pertences antigos, já que seria injusto não devolvê-los. Quando foi pegar a cama de Reg, uma carta caiu. Porém, nela não havia selos ou endereços, o que deixou Anthony muito curioso. Mas ele não sabia se abrir a carta seria o certo. Entretanto, para sua surpresa, ao ver a carta, Reg ficou animado pela primeira vez desde que havia chegado, se comportando como um cachorro cheio de energia, que nem parecia ele. Assim, surpreso com a animação do animal, Anthony decidiu abrir a carta. Nela dizia: seja quem for que estiver lendo essa carta, se o abrigo cumpriu com o meu pedido, você é o novo dono de Reg. Naquele momento, Anthony se lembrou que o abrigo havia mandado a carta junto com a papelada de adoção e que na época ele achou que provavelmente seria apenas algum certificado. E ele continuou lendo. Reg é um cachorro complicado e por conta disso eu escrevo essa carta para ensinar ao seu próximo dono como ter uma relação feliz ao seu lado, já que eu temo que por conta do seu comportamento ele acabe não se ajustando a lar algum. Primeiro, Reg é um cachorro que ama suas bolas de tênis. Você vai gastar uma fortuna com brinquedos sofisticados, mas nenhum deles lhe fará tão feliz como uma simples bola de tênis. Ele é um cachorro muito inteligente e sabe responder a uma lista gigantesca de comandos. Eu lhe ensinei a responder a sinais para impedir que pessoas estranhas fossem capazes de dar ordens para ele. Ele é um cachorro reservado, adora suas bolas de tênis e dormir em tapetes. Ele sempre vai aceitar o seu carinho e se animar se você presenteá-lo com uma salsicha, que é a sua comida favorita. Reg também fica muito desconfortável com carros, porque ele acha que vai ser levado ao veterinário. Assim, nesses dias, ele parece ser capaz de sentir que vai acontecer e tende a sumir para a rua. Então, fique atento com ele. Ele é um cachorro muito carente e ama estar o tempo todo do seu lado. Então, acredito que se você lhe dar as coisas que mais ama, não vai demorar para que ele volte a ser a sombra alegre que já foi um dia. E conforme lia aquelas palavras, Anthony se emocionava, sentindo-se culpado por ter esquecido de ler a carta desde o início, o que teria melhorado muito a sua relação com Reg. De toda forma, naquela hora ele estava feliz e motivado, porque agora iria saber o que fazer para ser o melhor amigo de Reg. E eu só tenho mais uma coisa a acrescentar. Ele continuou lendo a carta. Seu nome verdadeiro não é Reg. Eu menti no abrigo de animais porque não iria suportar a ideia de ter que deixá-lo para trás e que ele passasse a se acostumar a ser chamado por pessoas que não lhe dariam todo o carinho e atenção que ele precisa. Seu nome é Tanque, que é o que eu dirigi na minha posição no exército. Se você está lendo essa carta, provavelmente, no final das contas, esconder isso não mudou muita coisa, porque a minha intenção era que Tanque jamais fosse chamado pelo seu nome por alguém que não fosse o seu dono. Então, se você está lendo essa carta, eles receberam a notificação do meu capitão, dizendo que Tanque poderia ser colocado em adoção, porque eu jamais iria retornar da minha missão no Iraque. Ao terminar de ler a carta, Anthony percebeu que estava chorando. Ele achou que havia adotado um animal que havia sido abandonado e resgatado pelo abrigo, que sofreu maus tratos e que foi deixado para trás pelo seu dono. Ao descobrir que o antigo dono de Tanque jamais quis abandoná-lo, seus olhos se encharcaram imediatamente. Ele abraçou o cachorro, prometendo que daria para ele o lar que ele merece. Limpando o rosto, ele leu as últimas frases da carta, que dizia: hoje eu escrevo para o meu cachorro, que de certo modo era a minha única família verdadeira. Então você, quem quer que seja, espero que sinta o mesmo por Tanque. Estou em minha jornada buscando lutar pela segurança de pessoas inocentes. Porém, para isso, eu tive que abandonar o meu melhor amigo. Assim, seja você quem for, eu espero que possa amá-lo
assim como eu o amo. Anthony chorou muito depois disso, abraçando o tanque com toda a força que podia, convicto de que jamais iria abandoná-lo. O homem, naquele mesmo dia, seguiu as recomendações da carta e, em poucas semanas, Tanque era um cachorro completamente diferente. Ele era muito educado e cheio de energia, se tornando muito mais do que um melhor amigo para Anthony. Tanque era agora parte de sua família. Mas e aí? Você já teve alguma história com animal de estimação? Conta pra gente aqui nos comentários. E se tiver gostado dessa história, deixa o like. Te encontro no próximo vídeo.